Anatomia do pescoço. Que ossos e cartilagens o formam? O pescoço é uma estrutura anatomicamente muito avançada, pois abriga inúmeros elementos em um pequeno espaço. Conheça a anatomia do pescoço, a parte do corpo que faz a transição entre o tronco e a cabeça. É uma estrutura de vital importância, através da qual passam os vasos sanguíneos e os nervos necessários para a nossa sobrevivência. É uma área fina e flexível, que permite a mobilidade da cabeça. No entanto, é também uma área vulnerável, pois qualquer lesão pode danificar o suprimento de sangue para o cérebro, ou suas transmissões nervosas. O pescoço é uma estrutura mais complexa do que aparenta. É constituído por uma série de ossos, cartilagens, músculos, vasos e nervos. Neste artigo, focaremos nos ossos e cartilagens que o compõem. Como definimos o pescoço? Para facilitar o estudo do pescoço, foram estabelecidos diversos limites superficiais que o definem. O pescoço começa na borda inferior da mandíbula e no osso occipital, que é a base do crânio. De lá, ele se estende às clavículas e ao externo na parte da frente. Na parte de trás, o pescoço atinge a vértebra C7. O pescoço humano é uma das estruturas mais complexas dos mamíferos, pois contém muitos elementos importantes, que se reúnem em um espaço muito pequeno. Essas estruturas incluem, entre outras, as artérias carótidas, a faringe, a laringe, a traqueia, inúmeros nervos. Vamos explicar o que protege todas essas partes. Quais ossos compõem a anatomia do pescoço? O esqueleto do pescoço é constituído pelas vértebras cervicais, o osso hioide, as clavículas e o externo. A parte cervical da coluna, ou seja, o pescoço, é composta por 7 vértebras. Além disso, também existem articulações intervertebrais, que dão flexibilidade e movimento. De fato, é também uma estrutura sensível a choques, e que geralmente sofre dores. Vértebras cervicais. As vértebras não são todas iguais. Como mencionamos, o pescoço é composto por 7 vértebras. Da terceira à sexta, são todas iguais. Elas têm um corpo vertebral e uma apófise espinhosa, que é a parte de trás da vértebra. Tem uma face superior côncava e uma inferior convexa. Além disso, são pequenas em relação ao resto e um pouco achatadas. A primeira vértebra é chamada de atlas. É um osso em forma anel, sem corpo ou apófise. É formada por 2 massas laterais, que são conectadas por arcos, daí seu formato de anel. É a vértebra que entra em contato com o osso occipital. A segunda vértebra, ou C2, é chamada de axis. O que a diferencia do resto das vértebras cervicais é a sua apófise. É o chamado processo odontoânide, que é uma projeção do corpo em forma de plug. Finalmente, a vértebra C7 difere do resto também em sua apófise. É uma apófise espinhosa, como a das vértebras C3 a C6, mas não é bífida. Essa apófise espinhosa é mais longa do que as outras apófises cervicais. Por causa desse traço distinto, também é chamada de proeminente. Osso hioide. É um osso móvel localizado na parte anterior do pescoço. Está no nível da terceira vértebra, entre a mandíbula e a cartilagem da tireoide. Curiosamente, ele não se articula com nenhum outro osso.
é suportado por uma série de ligamentos, que surgem desde os ossos temporais do crânio, chamados de ligamentos estiloide, e está ancorado à cartilagem da tireoide. Cartilagem e ligamentos do pescoço. Em primeiro lugar, devemos mencionar a cartilagem tireoide, a cricoide e a epiglote. Elas formam a frente do pescoço, fazendo parte da laringe e permitindo a respiração. Por outro lado, as articulações cervicais são formadas pelos discos, que se interpõem entre as vértebras, e por uma série de ligamentos. Os discos intervertebrais têm uma parte central chamada núcleo pulposo, e uma parte externa chamada anel fibroso. O ligamento longitudinal anterior une as vértebras na frente. Da mesma forma, há um ligamento longitudinal posterior. O ligamento amarelo conecta as articulações das duas vértebras seguidas por sua parte posterior. Os ligamentos intertransversários e interespinhosos conectam as vértebras entre as suas apófises. Finalmente, também encontramos o ligamento supraespinhal, que em sua parte mais alta forma o ligamento da nuca. Conclusão sobre a anatomia do pescoço. A anatomia do pescoço é muito complexa, para ser entendida, deve ser estudada profundamente. Suas 7 vértebras, com seus correspondentes ligamentos e discos intervertebrais, são o que permite que o pescoço seja uma estrutura flexível.